Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sei que estamos enfrentando uma situação difícil, né? Que nunca foi enfrentada antes dessa pandemia, mas a gente está aqui para se ajudar, tá bom? Então, continuando os nossos estudos, porque a gente precisa progredir, né? Precisa ir para frente. Nós vamos falar hoje sobre os sólidos geométricos, tá? Em específico, em especial, sobre os prismas. Tudo bem? Bom, surpresa! Vamos lá! Para ficar mais claro, eu preparei para vocês as figuras, os sólidos, para a gente conseguir visualizar melhor. Tudo bem? Então, esse daqui é um prisma de base retangular. Olha, a base dele é um retângulo, tá? E aí serão duas bases e 4 lados. Então, os sólidos geométricos, a diferença deles é que eles são figuras tridimensionais agora. A gente deixa de olhar só as figuras planas, que é quadrado, retângulo, triângulo, losango, para olhar uma figura que ocupa um espaço, tá? Um espaço, lugar, desculpa, no espaço, tá bom? Então ela virou uma figura tridimensional, ok? Bom, vamos lá então. Ó, então esse é um prisma. Esse outro aqui também é um prisma, tá? Qual é a característica dele? Ele tem como base um pentágono. Então é uma figura de 5 lados, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Como ele tem 5 lados, a base dele vão ter 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Lembrando que a aresta, né, de um pontinho até o outro, essa linha é chamada de aresta. Essa linha, por exemplo, é chamada de aresta, tudo bem? Agora, os lados, a figura que forma o lado é chamado de faces, tá bom? Bom, então, é um prisma pentagonal. Aqui é um prisma triangular, olha só. Então, as bases dele são triângulos, tá? Se tem 3 lados, eu já sei que serão 3 faces, ok? E esse daqui, que é um que a gente conhece bastante, que é o cubo, né? Qual é a característica dele? Ele é um prisma de base quadrada. Se a base é quadrada, todos os outros lados aqui vão ser quadrados também. No caso do cubo, pode existir um prisma de base quadrada e as laterais serem com outra medida, serem formando retângulos, tá bom? Nesse caso do cubo, todos os lados vão ser quadrados, vão ser iguais. Tudo bem? Bom, vamos lá. E aí? O prisma de base triangular é aquele que a gente já viu, que a base é um triângulo. De base quadrangular, que a base é um quadrado, tá? Pentagonal, que a gente já viu, que a base é um pentágono. Hexagonal, com a base é um hexágono, ela tem 6 lados, tá? Esse eu não tenho aqui, mas existe esse prisma e ele é bem utilizado. Um paralelepípedo, que no caso, olha, esse prisma é chamado de paralelepípedo. Tudo bem? Então, as bases são paralelogramos, tá certo? E o cubo, que é formado por 6 quadrados iguais. Tudo bem? Bom, como que eu faço para calcular a área de uma figura dessa? Então, existem algumas regrinhas, algumas fórmulas. A área da superfície total de um prisma reto. Ah, por que prisma reto? Porque ele forma 90 graus, tá vendo? Ó. Só que existem os prismas que são meio inclinadinhos. Depois eu pego para vocês verem, tá? Bom, do prisma reto, como que a gente calcula a área total? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Esse AB corresponde à área da base e esse AL corresponde à área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Vamos pegar esse paralelepípedo, por exemplo. Ó, eu tô chamando esse aqui de base, esse aqui de base. Tudo bem? Quantas bases são? 2, concorda?
E esses outros lados aqui são as faces laterais. Então, a gente vai fazer 2 vezes a área da base mais toda essa área lateral aqui. Tudo bem? Bom, volume de um prisma. O que é a área? A área é toda essa superfície aqui, né? Que a gente vai calcular. Volume seria, de uma forma bem simplificada, tudo que cabe dentro desse prisma. Toda a área dele que comporta, né, alguma coisa dentro dele é chamado de volume, tá? E o volume a gente calcula como? A área da base vezes a altura. A B, né, a área da base e o H a altura. Observação, calculamos a área da base do polígono que formar a base. Se eu tenho um prisma triangular, desculpa, o que eu vou fazer? Calcular a área do triângulo. Se eu tenho um prisma pentagonal, o que eu vou fazer? Calcular a área do pentágono. Se eu tenho um prisma base quadrada ou cubo, calcular a área do quadrado e assim por diante, tá? Calculamos a área lateral do polígono que formar as laterais, então a mesma coisa. Vocês estão vendo que mesmo ele sendo um prisma triangular, as faces, os lados que formam esse triângulo são retângulo, estão vendo? Então, a gente vai calcular a área do retângulo. E no cubo? É tudo quadrado, então a gente já calculou a área do quadrado para a base, vai simplesmente pegar de novo esses mesmos valores. Tudo bem? Antes de irmos para o exemplo, olha aí o prisma oblíquo. Ele é oblíquo por quê? Vocês estão percebendo? Olha, ele é tortinho. Olha aqui, ó. Esse ângulo ou vai ser um ângulo menor do que 90 graus. E se eu analisar nesse lado, né? Nesse lado aqui, olha, maior que 90 graus. Tudo bem? O que não acontece com os outros. Então, esse prisma aqui é chamado de oblíquo, tá bom? E os outros chamados de reto. Tá? Prisma reto. Bom, olha o exemplo 1. Eu tenho aqui um prisma que é formado por um quadrado, ó. Por que é quadrado? Porque a base dele é 5 e esse lado também mede 5. O que significa? Que esse outro ladinho é 5 e esse outro lado também, né? Então, é um quadrado, a base dele. Só que a altura dele não é mais de um quadrado. Por quê? Porque ela é maior, ela mede 7 centímetros, tá? Então, ó, se aqui mede 7, aqui também mede 7. Aqui também mede 7, aqui também. Tudo bem? Bom, vamos lá então. O que a gente faz para calcular a área? Nós primeiro calculamos a área da base. Da base de quem? Da figura, né? Qual é a figura que forma? É um quadrado. Então, eu vou calcular a área do quadrado, que é L ao quadrado, ou lado vezes lado. Então, se eu sei que é 5 centímetros, 5 vezes 5, 25 centímetros ao quadrado. A área de uma das bases, tá? Não esqueçam. E a área lateral? A área lateral será retângulo, retangular. Por quê? Porque, ó, se eu pegar só essa parte aqui, 5 e 7, significa que aqui é 5 e aqui é 7, correto? Então, é um retângulo de base 5, altura 7, tudo bem? Então, olha só, aqui a área lateral do retângulo, base vezes altura. E por que eu vou fazer 4 vezes a área desse retângulo para descobrir a área lateral total? Tudo bem? Pode fazer esse cálculo separado? Pode, claro que pode. Então, 5 vezes 7, 35, que é a área do retângulo, ou seja, uma das faces desse prisma. Se eu tenho 4 lados, não é? 1, 2, 3, 4, o que eu vou fazer? 4 vezes 35, que é 140 centímetros quadrados. A área total, a gente já viu que a fórmula é essa daqui, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, 2 vezes 25, que é a área da base, 50, mais 140, que é a área toda a área do prisma, né? Por isso que a gente multiplica por 4, 190 centímetros quadrados.
tudo bem? E o volume? Área da base vezes a altura. Área da base, 25, ó, a gente já calculou aqui. E a altura, 7, 25 vezes 7, 175 centímetros cúbicos, porque eu estou multiplicando 3 unidades, esse vezes esse vezes esse, tudo bem? Segundo exemplo, a gente tem aqui um cubo, tá bom? Por que eu sei que é um cubo? Porque aqui, ó, mede 3, aqui mede 3 e aqui mede 3. Então, as 3 dimensões dela é 3. É como se fosse esse quadradinho, aqui 3 e essa distância aqui 3. Tudo bem? Bom, o que mais que eu sei? Depois vai pedir a diagonal desse cubo. Então, seria uma linha que sai daqui, passando aqui por dentro, olha, e corta aqui. Vértices não consecutivos, tudo bem? Bom, então vamos lá. Área total do cubo. A gente não viu que a área do cubo é formado por 6 quadrados iguais? Então, o que eu vou fazer? Achar a área do quadrado e multiplicar por 6. Tá? Então, qual é a área do quadrado? Lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. E o volume? Volume é comprimento vezes largura vezes altura. As 3 dimensões eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Posso usar L ao cubo quando for em relação ao cubo, tá bom? Então, 27 centímetros cúbicos. E a diagonal? A diagonal do cubo, ela é medida por L raiz de 3, tá bom? Qual é o L? O lado do cubo, 3. 3 raiz de 3 centímetros. Tá certo, queridos? Bom, só para terminar, eu deixei aqui para fazer com vocês um exercício de prisma com base triangular. Tudo bem? Que nada mais é do que este prisma aqui, olha, de base triangular, só que ele tá desenhado assim, ó, tá? Bom, o que a gente tem que fazer mesmo? A área da base, que é a área de um triângulo equilátero nesse caso. E se não fosse triângulo equilátero, como que eu ia calcular? Base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Como neste caso o triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados iguais, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. A área da base de um triângulo, a área de um triângulo equilátero é igual L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é fórmula, tá bom? Que foi encontrada como? Pegando o triângulo equilátero, dividindo ele no meio, divide o valor de baixo por 2 e aí usa teorema de Pitágoras. Nesse caso já tá pronto, a gente vai usar dessa forma. Então vamos lá, ó. A área da base será igual lado, que é 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Quanto dá 4 ao quadrado? 16, correto? Vezes raiz de 3 sobre 4. Esse 16 eu posso simplificar com esse 4. 16 dividido por 4 vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, e a área lateral? A área lateral, olha aqui, é formada por retângulos, não esqueçam, aqui são as bases, por isso que é triângulo. Então, aqui retângulo. Qual que é a área do retângulo mesmo? Base vezes altura. Esse retângulo aqui, olha, esse lado, vamos supor que fosse esse aqui. Ele vai medir 4 por 9, tudo bem? Bom, então vamos lá. A área lateral será formada por 3 retângulos, ok? Qual é a medida dele? 4 por 9, certo?
Então, a área lateral eu vou ter que é 4 vezes 9, certo? Área lateral, 4 vezes 9, 36. Porém, são 3 retângulos. Se são 3 retângulos, qual é a área lateral total? Eu vou fazer 36 vezes 3. Então, a área lateral será igual a 108 centímetros quadrados. Certo, gente? Mas como que eu sei que são os 3 retângulos? Porque a base não é um triângulo, são 3 lados, então eu vou ter 3 faces, tá bom? Se fosse um quadrado, eu vou ter 4 faces. Se for um pentágono, eu vou ter 5 faces, ou seja, 5 lados. Então é assim que a gente determina, tá? Bom, e agora eu quero a área total. Qual é a área total mesmo? 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Continuar com essa caneta. Então, 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 108, correto? Bom, a área total, então, será 2 vezes 4, 8 raiz de 3, mais 108 centímetros quadrados. Eu posso juntar esse 8 com 108? Não, você não pode. Porque o 8 está acompanhado do radical, do raiz de 3, e o 108 não, tá bom? Então, a gente para aqui mesmo, tá? O máximo que pode fazer aqui é transformar o raiz de 3 por valor aproximado, vamos supor, de 1,7, tá? Fazer 1,7 vezes 8 e depois somar com 108. Isso é o máximo que a gente pode fazer, tá bom, queridos? E o volume? Qual que é o volume? A área da base vezes a altura. A área da base, 4 raiz de 3. A altura, qual é a altura? 9, correto? Porque é a distância que vai de uma base até a outra. Então, essa distância aqui é 9. Então, o volume desse prisma triangular é 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Não esqueçam. Ok, gente? Bom, espero ter ajudado vocês. Eu estou à disposição, vocês têm o meu contato, se precisarem podem entrar em contato comigo e eu os ajudo, tá? A gente está aqui para se ajudar, eu espero que tenha ajudado vocês. Um beijo enorme, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchauzinho!